Olá, meu nome é Bruno Velaz, eu sou diretor de tecnologias e operações aqui da Talgo. Eu estou aqui hoje para falar o que é e como fazer um mapeamento de processo. O mapeamento de processo nada mais é do que você criar não só um diagrama de fluxo de trabalho, mas sim a descrição de todas as atividades de um determinado processo. Ou seja, o objetivo principal é que você tenha uma clareza do início ao fim esteja sendo feito. E assim os gerentes também têm um controle de forma performática, se está sendo feito da forma correta ou até mesmo com indicador no tempo correto. Hoje é muito comum você ter vários problemas de controle, restaurabilidade, não saber quem fez, quando fez, histórico. Enfim, o mais importante agora é você entender uma palavra que deve e vai ser falado muito, que é BPM, Business Process Management, ou seja, um software de gerenciamento de negócios corporativos. O que seria isso? É um software que vai gerir os workflows, work, trabalho, flow, fluxo, que vai gerir todo esse procedimento passo a passo do início ao fim. Com isso, você vai encontrar gargalos, você vai automatizar principalmente o teu trabalho e principalmente fica tudo registrado. Então o objetivo principal, antes de a gente fazer e mapear um processo, é entender o porquê você tem que fazer isso e você colocar isso depois num sistema de forma automatizada. Vamos entender um pouquinho então, em detalhes agora, o que é mapeamento de processos e principalmente como fazer passo a passo. Primeiramente, você tem que estabelecer limites. Ou seja, você tem que saber o que o processo vai fazer do início ao fim e para que você depois, segundo, liste as ações que conduzem o processo, Ou seja, o que você vai fazer, o que você precisa, quem vai estar presente, E estabelecer, a terceira coisa é estabelecer as ações. Com isso, essas ações vão ter principalmente símbolos. O que significa símbolos? Por exemplo, eu vou enviar um e-mail para alguém, isso é um símbolo de e-mail. Eu vou fazer uma condição. Por exemplo, se fazer tal coisa, faça tal coisa. Isso é uma condição, ou seja, de se não, Se faz alguma coisa, faça outra. Se não, faça aquilo. Isso são símbolos. Crie e estabeleça um modelo do teu sistema. Por exemplo, você vai utilizar a simbologia de qual sistema? Existem metodologias e existem simbologias padrões. Não invente, não crie. Utilize a simbologia padrão de BPM-N, notação de BPM, ok? Depois, verifique novamente, Verifique, você definiu o teu processo, estabeleceu, chamou as pessoas que tem que definir o processo, você tem que verificar novamente se esse processo está correto. Então chame as pessoas, valide esse processo e passe depois, revise e otimize. O que seria o revise e otimize, Depois que estiver pronto, você vai ter que verificar, por exemplo, olha, o indicador é tempo, ele fez esse processo em 20 minutos, você pode otimizar isso, você pode passar para 10 minutos, 15 minutos, enfim, é um indicador, fazer com que teu processo seja otimizado. Esses são os passos que você tem que fazer para criar o mapeamento de processo. Agora eu vou dar uma dica especial, e aí é a cereja do bolo, que você vai entender como se faz um mapeamento de processo. Primeira coisa, você vai chamar os envolvidos desse processo. Vamos dar um exemplo que é solicitação de compra. A solicitação de compra, geralmente quem solicita são gerentes. Os gerentes verificam o que precisam e faz a solicitação de compras. Então o nome do processo, solicitação de compras. Descrição, você vai dizer o que esse processo é, simplesmente, basicamente. Entradas, o que precisa ter de entrada para este processo iniciar? Precisa da solicitação de compra, formulário de eu quero uma cadeira e 3 orçamentos, por exemplo. Então são 3 entradas, esses são os artefatos. Condições de início, sem ter os 3 orçamentos, por exemplo, não começa, não inicia o processo. E agora os papéis envolvidos, que é a quinta coisa, Quinto item, papéis envolvidos, quem é? Gerente da área, gerente do financeiro, por exemplo, ou até mesmo gerente de compras, não importa, Então são os papéis envolvidos. Atividades, você vai descrever cada um. O gerente vai lá, solicita orçamento de compras, preenche todos os 3 orçamentos, vai preencher, vai criar a historinha dessas atividades, as ações, as tarefas, certo? Condições de término. As condições de término para esse fluxo é a aprovação dessa solicitação de compra e posteriormente a compra desse material. E a saída é o quê? Sei lá, a nota fiscal, por exemplo, dessa solicitação de compra ou até mesmo o produto comprado. Então você, de forma simples, não precisa saber nada muito complexo sobre mapeamento de processos, você já tem esses passo a passo de como criar um mapeamento de processo. Bom, agora o mais importante, é você
que vem a pergunta, poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso no papel, não tem algo informatizado? É claro que tem. Existem ferramentas para isso. E várias ferramentas, como ferramentas que você instala na máquina, ferramentas online, tem suas vantagens e desvantagens, né? Ferramentas online, você não precisa somente ter na internet, você consegue fazer esse trabalho. O principal é que essa ferramenta consiga realizar esse mapeamento de processo, todas essas etapas que eu comentei com vocês, né, de forma descritiva, né, que gere um documento, fique mapeado, certo? E depois que você consiga construir cada etapa, cada ações e condições desse processo que você construiu e colocar os grupos, ou seja, os papéis envolvidos dentro desse sistema. E agora, claro que eu vou fazer o convite para você conhecer a nossa ferramenta, o Talwar Workflux. Workflux é a nossa nova ferramenta de gerenciamento de workflow que pode trabalhar com fluxo de trabalho de forma simples e intuitiva, que você pode acessar, testar de forma gratuita e conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta e também ter todo o suporte da Talwar com você. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Vamos para a próxima e até mais.